Para ilustrar a importância da preparação, eu vou trazer um caso aqui envolvendo a Taylor Swift. E a Taylor Swift estava querendo fazer um filme sobre a turnê dela, a The Eras Tour, e ela estava negociando com estúdios de Hollywood tanto a produção quanto a distribuição do filme. Só que eles estavam jogando muito duro, estavam com propostas muito altas e estava bem distante do que ela tinha intenção de pagar. Se ela ficasse ali amarrada nesse cabo de guerra, simplesmente tentando puxar eles para um valor que fosse viável para ela, ela dificilmente conseguiria resolver o problema dela. E se ela fizesse também uma preparação simplista, né, eu pensar num alvo do que eu quero pagar, no mínimo que eu estou disposto a aceitar, e também ficar ali vendendo caro cada $1 ali no caso dela entre esses dois pontos, ela também dificilmente resolveria o problema dela. E ela, não sei se vocês sabem, ela é conhecida como uma boa estrategista de negócios e ela adotou uma preparação eficaz. Ela saiu dessa preparação simplista. E o que é a preparação eficaz? Ela tem 3 pontos. Tá? O primeiro deles é você identificar quais são os seus interesses. Você refletir com profundidade sobre o que você realmente quer na negociação. O que é importante para você, o que é desejável, o que é essencial, né? Tentar identificar os interesses e classificar os interesses por ordem de importância. Então ela, obviamente, queria pagar o menor valor possível na produção do filme, mas ela tinha vários outros interesses. Ela queria atingir o público não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Os shows dela estavam esgotados e as pessoas não conseguiam mais ir no show. Então, se ela levasse o show, né, os bastidores do show também, para os cinemas, ela ia conseguir atingir muito mais pessoas. Ela queria trazer uma boa experiência para as suas fãs. Então, queria reunir as fãs, criar mais um senso de comunidade. Isso seria uma boa oportunidade para ela fazer isso. Além disso, ela também queria poder vender produtos licenciados dela no cinema. Com isso, o pessoal ia poder levar uma recordação para casa e aumentar ainda mais esse tempo de experiência com o filme. Então, ela tinha vários interesses, além do que simplesmente pagar o menor valor possível na produção. O segundo ponto da preparação é eu tentar identificar quais seriam as minhas alternativas. Qual seria meu plano B e meu plano C dentro de uma negociação? Ou seja, se eu não conseguisse resolver o meu problema com quem eu estou negociando, né? Se ela não conseguisse chegar num acordo com os estúdios de Hollywood, o que ela faria da vida? Como ela resolveria o problema dela sozinha? E para trabalhar nessa questão das alternativas, ela chegou no terceiro ponto da preparação, que é mapear as partes. O que é mapear as partes? É pensar em quem você pode tentar trazer para o jogo. Quem são as pessoas ou empresas que, de alguma forma, podem influenciar essa negociação, tanto positiva quanto negativamente. E aí, nesse mapeamento das partes, ela identificou que ela podia adicionar várias pessoas para tornar esse jogo mais favorável para ela. Primeiro, ela conseguiu uma indicação de um diretor de cinema que era experiente em fazer filmes nesse estilo, e ele rapidamente falou para ela que esse filme que ela queria fazer era simples, como eram meramente cenas do show dela e bastidores. Era um filme em que ela não dependia de grandes estúdios de Hollywood para fazer, que era bem viável e que ele poderia fazer, né? Já era a parte interessada. Segundo, ela envolveu o pai dela. O pai dela, ele é muito bem conectado e o pai dela tentou, através de amigos em comum, chegar em gestores de grandes redes de cinema. E aí ele conseguiu chegar no CEO da AMC, que é a principal rede de cinema dos Estados Unidos, e ele também tinha o interesse de criar uma nova classe de filmes, né? Ele estava frustrado com as negociações com os estúdios, que estavam privilegiando cada vez mais as plataformas de streaming. E a última parte que ela podia adicionar era o público dela. Então, ela concluiu também que ela não dependeria de grandes ações de marketing, porque se ela simplesmente divulgasse que o filme ia acontecer, ela tem 283 milhões de seguidores, isso rapidamente já ia cair nos ouvidos ali do público dela, e ela não dependia de outra pessoa para fazer isso. Acabou que ela conseguiu fazer um acordo, deixando os estúdios de Hollywood de fora. O filme dela foi sucesso de bilheteria, foi para o livro dos recordes. Ela acabou influenciando também a Beyoncé a também fazer o filme dela, e elas juntas criaram um novo estilo de filme, né, de filme de entretenimento, e acabaram salvando os lucros da própria AMC. Então, você vê que uma preparação mudou completamente o cenário de uma forma favorável para ela.